Boa noite a todos. Muita alegria que retornamos a essa casa de oração missionária, confiantes de que os nossos irmãos possam sempre nos auxiliar na melhor forma de nós conversarmos esse assunto, que sempre é um assunto palpitante, que retoma a cada um de nós, traz dentro de nós muitas dúvidas, e que nós possamos juntos trabalhar esse tema à luz da doutrina espírita, sem colocarmos o posicionamento pessoal, porque não é a proposta de nenhum de nós que deve vir à tribuna espírita. É sempre trabalharmos qualquer tema dentro daquilo que a doutrina nos conclama a entendermos. Espero poder ser clara nas colocações, para que todos nós saiamos aqui um pouco mais esclarecidos a respeito do assunto. Não sou detentora de maior conhecimento do que nenhum de vocês que está sentado aqui. Então, espero que nós possamos aprender todos juntos dentro da temática. Para a gente começar a falar do tema, eu trouxe para todos nós o que existe dentro do dicionário, falando o que é sensualidade. No dicionário, ele traz 3 colocações: qualidade ou estado de sensual concernente aos prazeres da carne, deleite produzido por coisas sensíveis, ou mais especialmente, o experimentado na satisfação dos apetites carnais, propensão para os prazeres materiais. Então, pela própria denominação do dicionário, a gente vê que o sensualismo ele está totalmente ligado à terra, ao corpo, não ao espírito. Eu não sei se vocês se recordam, muitos de vocês, pela fisionomia, eu estou reconhecendo que estavam aqui na palestra anterior, onde nós conversamos sobre o sexualismo, né, na visão da doutrina espírita. E quando nós trouxemos o assunto, nós abordamos o Livro dos Espíritos, as questões 200, 201 e 202, onde se é questionado pela espiritualidade superior se os espíritos têm sexo. Né? E os espíritos superiores, é questionado pelo Kardec, e os espíritos nos esclarecem que o sexo ele existe para os espíritos não como nós entendemos, pois que o sexo é ligado ao organismo, ao corpo. E lá no dicionário também, eu fiz questão de trazer, ele diz que o sexo é o conjunto de caracteres estruturais e funcionais, segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea. Por isso que, quando se é colocado dentro do Livro dos Espíritos a resposta dos Espíritos em relação a essa questão, ele é dito que é do organismo. Por quê? Porque está no corpo físico, não no espírito. O espírito ele trabalha de forma bastante diferenciada. Isso é muito mais ligado a nós que precisamos da sensação. Lembra lá, mais na frente, também na codificação, ele diz, na lei de amor, no Evangelho, no princípio, nós somos instintos. Quando corrompido, temos sensações. Depurado, sentimentos. Então, o espírito, quando mais elevado, ele tem os sentimentos. E é através do sentimento que ele expressa
a sua emoção. E nós que estamos aqui na Terra, ainda estamos, muitos de nós, ainda no instinto. Alguns caminhando, engateando nas sensações. Então ainda estamos bastante distantes de chegar ao sentimento. O sentimento que a gente fala é o sentimento puro. Não esse sentimento que nós julgamos ser amor. Porque o amor que nós julgamos sentir pelos outros é o amor de posse ainda. Meu marido, meu filho, tudo é nosso. As pessoas são como objetos que nós possuímos. Temos tanto apego uns para com os outros que muitas vezes, quando um parente nosso desencarna, nós dizemos: eu perdi fulano, porque o corpo físico não está ao seu lado. Enquanto que nós, enquanto espíritas, sabemos e estudamos que o corpo físico, ele não é eterno, ele é passageiro. E que todos nós somos espíritos imortais. Então nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas. Coisas nós perdemos, pessoas não. Então no momento em que nós nos ligamos uns aos outros, é que começamos a interagir uns com os outros e trabalhar os nossos sentimentos. Mas hoje esses sentimentos estão tão banalizados que basta nós pararmos 5 minutos na frente da televisão e nós temos claro e explícito a exposição desse sensualismo, da sensualidade, em praticamente 99,99% das propagandas, seja do que for. A propaganda de um carro, o carro é o mais bonito, mais confortável se tiver uma mulher, de preferência, de biquíni dentro dele. Aí vai atrair os homens a comprar mais aquele carro. Porque aquele carro é como se para os homens, se ele comprasse o carro, a mulher viesse de brinde. Né? É mais um adereço que vai vir junto com o carro. Aquele carro vai permitir ele conseguir conquistar uma mulher com aquele corpinho e com aquele biquinizinho. E a gente não percebe o quanto nós somos manipulados pelos próprios veículos de comunicação. Nós vemos as propagandas de bebida alcoólica, que é uma droga, constantemente utilizando o sensualismo feminino para instigar os homens a beber a cada vez mais. Então, é a boa, é a nova, é o cervejão, e tem que ter não sei quantas mulheres seminus à frente da televisão para que os homens tenham vontade de beber mais aquele serviço. Até onde nós estamos dispostos a ver esses lixos em nossas televisões? E aí não sabemos porque hoje nossos jovens ficam tentando se equiparar a essas pessoas que estão na vitrine das televisões e brigam para se tornarem semelhantes. Então as meninas, para poder conquistar os rapazes, precisam andar seminuas na rua também, né, com shorts minimamente e camisetas que quase parecem um sutiã. E a gente vê tanto moças como crianças se utilizando dessas vestimentas, imitando aquilo que é exposto para nós como sendo o ideal, aquilo que chama a atenção dos homens, aquilo que é bonito, que é valorizado. E o corpo feminino sempre sendo exposto, e nós, que somos mulheres, é que somos também corresponsáveis por isso, porque permitimos. E deixamos que isso seja algo vendável. Nosso corpo é vendável aos
homens com aquilo que eles querem possuir. A roupa só é bonita se tiver naquela modelo que tiver o corpo escultural. E aí nós vamos percebendo as inversões de valores incutidas pela mídia dentro dos nossos lares. E nós permitimos. Aí depois nós não entendemos quando a criança que inocentemente, copiando a época, sem críticas, tá? Mas é só uma citação. Aquela moça de uma banda, eu não me lembro qual era a banda, que ela dançava, balançando bastante os quadris, com shorts mínimos, e balançava a cabeça de uma para outra, e a gente via depois as menininhas como um bocado de macaquinhas imitando aquela moça, e aí depois aparecem as histórias. Homens que, desavisados, corrompido na sua visão sexual, idolatra e se encanta pela criança, e aí vem os estupradores. E a gente não sabe o quanto a gente incentiva as nossas crianças e os nossos jovens a serem alvos de tudo isso. Pela própria forma de se vestir. A criança ainda, no momento de pouca informação, utilizando-se de uma vestimenta que nem ela se apercebe, que aguça a sensação de uma mente pervertida e se torna vítima. A gente sabe que tudo tem o seu sentido, mas passa por um processo que poderia ser evitado, muitas vezes com uma vigilância maior de nós mesmos, que somos os pais, e os adultos que estamos ao redor. Eu não estou aqui culpando absolutamente ninguém de nada. É só para que nós possamos refletir, buscar na nossa vida as coisas que estão no dia a dia e que, pelas atribulações do dia a dia, nós sempre nos desculpamos da falta de tempo disso, da falta de tempo daquilo, que não pode isso, que não pode aquilo. E a gente precisa ter cuidado com as orientações que precisamos dar aos nossos filhos, netos, sobrinhos, às crianças que estão ao nosso redor, aos jovens. Alguns de nós somos professores. Então, podemos orientar os jovens, as crianças, com relação a essas coisas. E quando a gente consegue orientar, muitos deles escutam. E evitamos tantos e tantos problemas. Então, muitas vezes, as dificuldades que esses seres podem passar num processo desse pode ser evitado simplesmente pela forma de se vestir. Nós pensamos que não, mas pode. Porque uma criança, uma menininha com o seu corpo em formação, sai com uma roupa totalmente ligada na rua para comprar pão e passa um desavisado que está perturbado mentalmente com o seu distúrbio mental, com certeza ela será muito mais alvo do que se ela não tivesse ido com uma roupa coladinha, mostrando as delineações do seu corpo em formação. Porque sabemos, e isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios psicólogos que dizem, os psicólogos que são ligados à área sexual, que o homem, na grande maioria das vezes, ele é muito mais ligado ao visual. O homem se liga muito, ele se movimenta. No seu momento de sensualismo, de sexualismo, pela visão do corpo da mulher. Ele se estimula no prazer com isso.
E a mulher na via de regra. Né? E a mulher mais no sentimento, mais no envolvimento. Então, devido a isso, é que as mulheres, na grande maioria das vezes, são mais alvos do que os homens. Isso não significa que não haja homens que também tenham e sejam agredidos em sua infância, não. Porque nós sabemos e vemos e ouvimos quantos e quantos casos. Daí na semana passada, foi retrasada, na semana aí do carnaval, o Papa renunciou. E está aí o pandemônio na igreja. Por quê? Pelos escândalos consecutivos que vêm ocorrendo dentro da própria igreja. Padres, bispos, ligados a escândalos, todos ligados à agressão sexual. E aí nós precisamos também ter cuidado com isso. Porque se nós ficarmos pensando só dessa forma deturpada, daqui a pouco nós vamos achar que sexo é algo que não deve ser falado. É algo sujo, podre. E não é nada disso. Na palestra anterior a gente conversou a respeito. E a gente falou. O sexo é algo da nossa natureza humana, enquanto seres encarnados, e ele é importantíssimo. Deus nos deu como uma forma para que nós possamos perpetuar, não, aumentar a espécie. Né? Para que nós possamos ter outros e darmos a oportunidade dos espíritos poderem reencarnar e poderem ter a vivência para a sua experiência quando ser espiritual de evolução também. Nós vimos a Terra para uma única coisa, aprendermos a amar. E deturpamos esse amor com essa visão que nós temos meio que equivocada a respeito do que é amor. Muitos acham que amor é só você ter um bom sexo. Outros acham que amor é você ter o seu filho ao seu lado. Tantos acham que amor é o apego, é a possessão. E a gente sabe que amor é muito mais do que tudo isso. E aí Joana de Ângeles traz para a gente, no livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, ela diz que na sua globalidade o amor é sentimento vinculado ao self, enquanto que a busca do prazer sexual está mais pertinente ao ego, responsável por todo o tempo de paz. Sexo em si, sem os cometimentos do amor, é impulso violento e fugaz. Veja quão profundo é o que Joana diz para a gente. Né? O amor é o sentimento vinculado ao céu, ao ser, ao espírito. Enquanto que a busca do prazer sexual pelo prazer é ligada ao ego, ao egoísmo. Então você, quando só busca o prazer, você não está preocupado se o outro está satisfeito com aquilo que está acontecendo entre vocês. Você só quer sentir o seu prazer. O outro dá o dele. E isso acontece muito. Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Hoje em dia acontece em ambos os lados. E precisamos entender que quando nós queremos melhorar uma relação, a gente precisa entender que é necessário a gente ter um sensualismo dentro de uma relação desse.
É. É necessário nós termos o prazer sexual? É. Mas como é diferente, como é importante e mexe com o ser quando aquele prazer sexual está ligado ao sentimento, com aquela pessoa que está envolvida com você. Tanto que os próprios psicólogos relatam que muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher, quando em terapia e se colocam na terapia, no momento em que vai falar a respeito do assunto da sua sexualidade, todos, né, 95%, 99% dizem que quando tem a relação sexual com alguém só pelo prazer, quando acaba aquele minuto de prazer de orgasmo, a sensação que dá interna é que faltou algo. Sente um vazio. Há uma falta de algo que eles não sabem dizer o que é. Será que nós sabemos? O que é isso que falta? Quando acontece um prazer só pelo prazer. É bom? É. Você ter a sensação, o sentimento, é maravilhoso. Mas, e quando termina? Muitos homens, em terapia, dizem que sentem até nojo da mulher que está ao lado dele. Muitos não conseguem nem olhar para ela. Se despedem sem nem olhar para ele. As mulheres também relatam a mesma coisa. Que quando acontece uma relação sexual só pelo prazer sexual, quando termina, ela não sente vontade nem de beijar o rapaz. E o que é que tem levado essas pessoas a ir em busca apenas disso? Porque dentro dos estudos que nós fizemos, também é relatado que nós, enquanto seres espirituais encarnados, um dos nossos maiores deslizes é pela área sexual. Nós nos perdemos primeiramente pelo egoísmo e o orgulho. Mas que o desvio de conduta sexual também é um dos maiores índices de queda dos seres encarnados. Por que será? Então precisamos entender, compreender isso. Porque é difícil nos sentirmos solitários, sozinhos e queremos uma companhia. Então vamos buscar uma companhia com qualidade, com responsabilidade. Fora que todos nós sabemos a quantidade e o índice de doenças sexualmente transmissíveis que vem aumentando a cada dia. O Dr. Divaldo nos relata, no livro de Transição Planetária, que ali na Indonésia, aonde teve o tsunami, que ceifou mais de 200.000 vidas com o tsunami, ele relata no livro de Transição Planetária que a maioria daqueles seres que estavam ali, primeiro que lá naquela ilha onde ocorreu, o índice de aidéticos era extremamente alto. Quase que toda a população já tinha AIDS. Pela promiscuidade sexual que existia naquele lugar. Um ambiente belíssimo, de natureza incomparável. Mas que os seres que iam para lá, nós encarnados, íamos para lá em busca apenas dos prazeres ligados ao corpo. E isso trouxe consequências
muito fortes naqueles ciclos. E o desencarne coletivo, para eles, foi uma bênção, porque permitiu que eles não continuassem a viver daquela forma equivocada. O que para muitos parece ter sido algo ruim, não foi. Porque Deus tem um propósito para tudo em nossas vidas. E quando Ele percebe que nós, enquanto seres espirituais, já estamos abusando um pouquinho da nossa cota de livre-arbítrio, Ele puxa a gente à razão. E se a forma de puxar for através de uma doença, que seja. Se for através do desencarne, que seja. Porque nenhum de nós é esquecido dele. Por pior que nós tenhamos as decisões, tomemos as decisões mais equivocadas que possam parecer, não somos abandonados pela espiritualidade. Jamais. Então precisamos estar atentos a tudo isso, para que possamos, em nossas vidas, remontar o que nós queremos para a nossa vivência enquanto ser espiritual. Enquanto ser que quer viver com o outro por amor. Que quer dividir a sua experiência de vida com outro ser. Por que é que muitas vezes casados ainda se busca uma pessoa fora da relação, magoando o outro ser que está ao seu lado? Porque você não está se doando por completo. Essa relação tem algo que precisa ser trabalhado. E é preciso ser visto por ambas as partes. Porque a nossa postura normalmente é se colocar como vítima. Nós fomos os traídos, o outro é que fez o mal para nós. E às vezes, nós mesmos provocamos determinadas situações em nossas vidas. E Paulo relata. Em um dos livros de Paulo, se não me engano, é André Luiz que relata, que ele é levado a conhecer, a ir para uma casa onde morava um juiz com sua esposa. E ao chegar naquela casa, ele é convidado pela espiritualidade para seguir para o local onde aquele juiz está e ir para o local onde a esposa do juiz está. A esposa do juiz estava em sono tranquilo e reparador. Ela estava no convívio das carmelitas orando. E o juiz estava num sono extremamente perturbador. E quando ele chegou ao lado daquele juiz, onde ele estava, em corpo espiritual, ele estava no bordel. E André Luiz questiona a espiritualidade porque, se aquela mulher era fiel a ele, que ele, na cidade, era conhecido como um homem íntegro, humanamente. E André Luiz, de uma certa forma, naquele momento, se sentiu como que achou estranho aquilo. Que aquilo não poderia estar acontecendo, que aquilo não era correto acontecer. Que aquele juiz estava sendo errado, equivocado. E a espiritualidade vai e diz a ele que é engano a forma como ele está interpretando o que está acontecendo. Na verdade, aquele juiz, antes de casar-se com aquela mulher, ele estava enamorado de outra moça. Mas aquela mulher procurou envolvê-lo no seu sensualismo para que casasse com ela, porque ela via nele um bom partido. Mas dentro do seu íntimo, ela tinha muita vontade de se entregar à religiosidade. Mas a família dela não aceitava. E ela se viu, naquela época, muitos daqui
que já tem seus cabelos brancos sabem que as pessoas ou eram, sempre numa família tinha que ter um padre, um médico e um advogado. Na grande maioria das famílias tinha que ter um padre, um médico e um advogado. Ou uma freira. E a espiritualidade esclareceu para ela que se ela quisesse, ela estava ali nas carretas descalças, então que ela não tivesse procurado envolvê-lo para um relacionamento conjugal, se o intuito dela era viver com uma religiosa. Porque ela nem permitiu que ele fosse feliz com a outra, e hoje ele também não era feliz com ela. Porque ela não tinha para com ele o mesmo sentimento que ele tinha para com ela. E o relacionamento sexual de ambos quase que não existia. Então, por que ela casou? Então, precisamos pensar, inclusive, nas nossas decisões pessoais. Porque se decidimos conviver com outro ser, precisamos querer estar com esse outro ser. E não casar para agradar pai, mãe, tio, primo, sociedade. Não. Porque a nossa vida, quem pode viver é apenas cada um de nós. Ninguém vive por nós. Os pais tiveram a oportunidade de decidir e tomar as suas decisões de suas vidas. E cada um de nós é que tem o poder de tomar a sua decisão, para que na frente não possamos apontar o dedo e dizer: eu não sou feliz por culpa de papai ou de mamãe ou de... Não é feliz porque você optou, é decisão sua. Não podemos responsabilizar absolutamente ninguém pelas decisões que tomamos em nossas vidas. Por isso precisamos ter responsabilidade. Não é para com o outro que está ao nosso lado, não. É para conosco mesmo. É o respeito pessoal de você enquanto ser individual. Então, o sensualismo é algo positivo? É. Ah, Cristina, você está dizendo que o sensualismo é negativo. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o uso que está sendo feito dele, sim. Porque nada mais gostoso que quando você está com uma pessoa que você ama, você fazer o sensualismo para a conquista do ser que vive com você, para que vocês possam ter a sua cópula, a sua vivência sexual. Por que não? Não é feio, gente. Agora, trabalhar e vivenciar o sensualismo 24 horas do dia é um distúrbio. Não podemos estar ligados ao sensualismo 24 horas do dia. Temos outros afazeres. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Porque lembra que pensamento é força. Né? Então, no momento em que nós sintonizamos o nosso pensamento em algo, com certeza estaremos ligados tanto a pessoas da carne que está com aquela mesma sintonia que nós, como a seres espirituais. Então, se nós fumamos, normalmente nós vamos estar próximo de quem fuma também. Mas se nós não fumamos, nós não vamos querer ficar na área de fumantes. Porque a fumaça do cigarro vai nos incomodar. Se a gente não fuma, a gente não vai querer, não é verdade? A mesma coisa. O princípio é o mesmo. O princípio da atração e repulsão. E aí, por isso que muitas vezes, quando as pessoas têm as deturpações mentais e psicológicas ligadas a seja qual área for, e no caso de hoje estamos falando do sexo, do sensualismo, da sexualidade, então ela atrai próximo de si aquele ser.
Aqueles seres que têm aquela mesma sintonia. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista daquele maníaco do parque. Foi muito badalado. O rapaz pegava as moças, estuprava, matava, cortava, enfim. Fazia tudo que queria que não devia. Devia ou não devia. E ele mesmo, em entrevista, ele dizia, eu sentia aquela vontade, mas havia momentos que eu sentia uma força maior do que eu. E ele dizia, eu me sentia ligado, às vezes eu nem estava pensando, mas de repente eu me sentia impulsionado a olhar aquela moça que passava e a vontade vinha mais forte do que eu. E eu fazia. Por quê? Porque quando nós já estudamos na Casa Espírita os processos obsessivos. Então, quando nós estamos subjugados por uma entidade, é pela sintonia que nós temos com ela. Então, a nossa vontade inteira e aquele ser espiritual com a sua vontade coaduna conosco e reforça aquela vontade, aguça e incentiva. Você não vai deixar de responder pelas suas atitudes com isso, não. Há uma atenuante espiritual, mas isso não significa que você não responda por isso. Então, precisamos ter cuidado com nossas atitudes, estarmos atentos. E aí, Joana de Ângelo, mais na frente, diz assim: fonte de vida, o sexo é um instrumento para a perpetuação da espécie, não sendo credor de qualquer condenação. A ultraje e a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa, mediante os quais se expressa, dependem do seu usuário e não de sua função em si mesmo. Então está ligado disso. A nossa conduta moral é forte disso. Nossa conduta moral só depende de cada um de nós. Isso seja em qualquer âmbito. A nossa conduta moral é que vai fazer com que nós tenhamos as atitudes que nós precisamos e fizermos ter. Então, se nós trabalharmos a nós mesmos, aí a gente lembra, o Espiritismo lembra o quê? Reforma íntima. É por isso que o Espiritismo não é para os fracos, é para os fortes. Precisamos ter força interior para trabalharmos as nossas más inclinações constantemente, para trabalharmos a nós mesmos intimamente. Porque a nossa conduta moral, ela deve ser ligada em qualquer área. Sermos éticos e moralizados, aonde nós estivermos, não é só dentro da casa espírita, não. Não é só dentro da casa espírita. Porque existem, inclusive, problemas dentro de casas espíritas também, de pessoas desavisadas. Porque a conduta moral da gente ela não é diferenciada porque somos espíritas, não. Nós não somos melhores do que nenhuma forma nossa. Temos as mesmas imperfeições do que qualquer outro ser que frequenta qualquer outro tipo de religião. Agora, temos um benefício, que é estarmos dentro da casa espírita, sermos conclamados frequentemente a reavermos as nossas atitudes, a repensarmos a nossa forma de ver e de agir e de vivenciar a nossa vida no dia a dia. Não é fazermos isso só enquanto estivermos dentro da casa espírita, não. É termos uma conduta moral em qualquer lugar que nós formos e podermos ser reconhecidos por isso.
sinceridade de propósito. Como é difícil termos a sinceridade do propósito. Muitos vêm à casa espírita, muitos vêm em busca de encontrar alguém que seja da doutrina também, que possa interagir, que possa até se relacionar. Não estou condenando, mas a nossa reforma íntima é que deve ser o pilar da nossa estada na casa espírita. É a nossa vontade de nos melhorarmos. Encontrarmos alguém dentro da seara espírita para convivermos juntos é maravilhoso. Mas não que seja a causa de estarmos dentro da casa espírita. E precisamos estar atentos aos nossos propósitos. A Joana continua. As suas energias sexuais, que ainda permanecem pouco identificadas, podem e devem ser canalizadas, igualmente para fins mais sutis e elevados, enriquecedores da vida, mediante a sublimação e a transmutação. Quem se lembra, quando a gente falou aqui da outra vez, sobre o livro de Jorge André, Forças Sexuais da Alma, que a gente falou que a energia sexual é muito mais do que a cópula, o ato sexual em si. Que a energia sexual, ela é uma força criadora em seu princípio. Criadora em seu princípio. Peraí, Cristina, por quê? Qual o intuito de ocorrer o sexo? Para nós procriarmos. E procriarmos é o quê? É nós sermos co-criadores junto a Deus. É nós podermos dar um pouco de nós, o outro dar um pouco dele, para que um novo ser reencarne. E podermos dar a oportunidade a um outro ser espiritual de reencarnar. Por isso que é uma força criadora. Por isso que nós vemos que essa força criadora, ela não é só utilizada para procriarmos, não. Ela pode ser canalizada para diversas áreas. Por isso que nós vemos nas artes tanta beleza. Pararmos na frente de uma obra de arte e ver a força criadora daquele artista quando ele pinta um quadro, quando ele esculpe. De um cantor, quando ele põe o amor em sua voz, que encanta a todos nós. Então, as artes é uma forma maravilhosa de nós, enquanto seres humanos, exprimirmos a força criadora da sexualidade que temos em nós. De canalizarmos ela. E aí, acho que alguns de vocês vão lembrar, quando a gente falou sobre essa força criadora, essa força sexual criadora, canalizada para o bem, a gente falou de algumas pessoas que nós lembramos que fez a canalização da sua força criadora. Leonardo da Vinci, como artista, eu não sei se ele é casado, não posso dizer. Mas nós temos Francisco de Assis, Clara de Assis, seres jovens que se amavam e que canalizaram a sua força sexual para o trabalho ao próximo, no bem. Gandhi,
E não pensemos nós que esses seres são melhores do que nós não. Porque se formos estudar a história, formos estudar a vida de Francisco de Assis, Francisco de Assis era um jovem de classe média, boêmio, que vivia de farra com seus amigos, mas que quando foi chamado, depois que ele foi para a guerra, ele teve um momento de melancolia, e quando ele foi chamado para trabalhar na seara do mestre, ele atendeu a esse chamado. Entendeu o chamado. Porque muitos de nós atendem, mas não entendem. Quem mais? Gandhi. Se formos estudar a história da vida de Gandhi, Gandhi, antes de se tornar aquele ser que ele se tornou, de chegar ao nível de chamar a sua esposa e desobrigá-la de continuar vinculada a ele, porque a partir daquele dia ele iria abdicar de ter cópula com ela, porque ele queria canalizar sua força sexual para a paz. Mas antes de chegar nisso, seu pai doente, ele largou o seu pai e foi fazer sexo com sua esposa. E o seu pai morreu no quarto ao lado. Ele precisou, depois, de algo para que ele pudesse se mover e modificar. Então, nós vemos que essa força sexual criadora, ela pode ser utilizada de diversas formas. Nosso amado irmão Chico, que canalizou a sua força sexual para o bem, para o trabalho do bem. Gente, não é fácil. Você psicografar a noite inteira com o olho sangrando e doendo, para no outro dia, de 7 horas da manhã, estar no trabalho de novo. E depois, quando largar, voltar para o centro para trabalhar pelo bem. E quando terminar o atendimento das pessoas necessitadas, ir para casa e psicografar com o olho sangrando. É amor. E ele, num relato, numa entrevista que ele dá, ele diz que, porque foi questionado a ele se ele não sentia falta de ter tido filhos, de ter casado, de ter uma vida familiar. E ele disse: meu filho, como eu posso sentir falta disso? Se meus filhos são isso aqui, os livros que ele escreveu, psicografando, que ele fazia questão de dizer: não são meus, são da espiritualidade. Eu fui apenas um instrumento, mas como eu doei para que pudesse ser instrumento deles, eu os considero como se cada livro desse fosse um filho meu. Mais de 400, gente. Se nós fôssemos ter 400 filhos para criar, hein? Vai ser difícil, não disse não. Muitas vezes as mulheres hoje em dia não querem ter nem 2 mais, alegando que é muito caro ter filho. O egoísmo intrínseco no nosso coração, que nos está fazendo valorizar mais o material do que o espiritual. Nos está fazendo primeiro pensar nas conquistas egóicas. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, quando resolve que chegou a hora de ter, o corpo não atende mais. E aí fica infeliz e muitas vezes prejudica até a própria relação do casal, porque quando decidem que querem, o corpo, depois de tantas drogas para evitar,
o corpo já fica sem condições. E aí sofre. As consequências do próprio egoísmo. Porque primeiro tem que ter um emprego estável, depois tem que ter a casa ideal, depois tem que vir o carro do ano, tem que ter o Ultrabook, MacBook, iPod, iPad, iPhone, aí do escambau que todos eles. Todos. Né? E aí tem que ter mais, porque a cultura hoje para todos nós é mais. A gente nunca está satisfeito. A gente tem um iPhone, mas saiu um novo, que agora tem 64 gigas, megabytes, sei lá. E aí o meu só tem 7. Está ultrapassado. Eu tenho que ter ele. E aí, mas um filho gasta muito, eu agora não posso ter. Porque o dinheiro tem que ser migrado para os iPhones, as tablets e tudo mais. Então é isso que nós precisamos nos alertar. As propagandas chamativas para o sensualismo feminino, levando ao consumismo excessivo, desnecessário. Muitas vezes, e eu já ouvi relatos de pessoas dizerem assim, eu vi a propaganda de uma determinada roupa na loja e a moça estava tão escultural naquele vestido que eu me senti com vontade de ter um igual. Mas é uma pessoa salariada. Quando chegou na loja para ver, ela precisaria de uns 10 salários dela para comprar aquele vestido. E aí, aquela conclamação tão esdrúxula, a pessoa entra num desequilíbrio, senta na frente da loja, na vitrine e começa a chorar. Porque não pode ter o vestido ideal. Porque me dá 10 salários, ela não pode ficar sem comer. Ou então, começa a comprar excessivamente para parecer ser aquilo que não é. E quando vê, está no emaranhado numa situação que não consegue sair. Para mostrar uma roupa que é da moda e que não tem necessidade de ter. Então, precisamos saber qual é o nosso foco. E como seres espirituais, estamos aqui para vivenciar apenas a carne? Ou estamos em busca de trabalhar o nosso ser espiritual? Porque dentro da nossa vivência, a carne fica junto. Não levamos nada do que está aqui. Triste saber disso, né? Não. Maravilhoso. Porque podemos nos desapegar disso e começarmos a nos ocupar com o que de fato interessa. Ter atenção para com os outros. Usar no nosso ser o sentimento. Não apenas a excitação do momento. Não o prazer pelo prazer, mas o prazer com amor. E aí, quando nós sentimos o prazer com amor, aí as pessoas, quando olham a gente, dizem assim, está com uma cara de quem viu um passarinho verde, não é? Parece que vem um passarinho verde. Muitas vezes não precisa nem ter tido um ato sexual com o ser. Mas a troca da energia, do amor, do carinho, provoca essa sensação de que viu um passarinho verde mesmo. Porque viu. É o sentimento que está lá mexendo com você. E chamando você para ver algo diferente naquele outro ser. Algo mais sublime. Te chamando para acordar que aquele momento de estar com um outro não vai te fazer feliz. Porque muitos contam, e agora é moda, né?
principalmente nos jovens, assim. Eu fui para a festa, ai menina, ontem eu fiquei só com 24. Aí a outra diz, menina, só 24, eu peguei e foi 39. Então, se isso fosse algo tão maravilhoso, e os 24, e os 39? E o que é que te acrescentou? Mas a disputa é para mostrar que uma é mais pegadora do que a outra. Ou ele é mais pegador do que o outro. Será que vale 39? Ou é melhor você ter um sentimento? Porque muitas vezes quem você ficou desses 39 não sabe nem o seu rosto. Porque dentro da festa está tão drogado que não sabe nem com quem se amarrou. Nem que pegou ele, nem que deixou de pegar o ela. Não está vendo. Está na sensação, no burburinho. E aí nós, que estamos mais avisados, não precisamos passar por esse burburinho. E sabemos mostrar. Não, eu não quero isso para mim. Não é porque eu não sou assim que eu preciso deixar de sair. E muitos são excluídos da turma. Muitos não têm amigos, dizem, rapaz, eu não tenho amigo, porque se eu não sair com meus amigos, se não for para beber, se drogar ou ficar com todo mundo, eu não posso fazer parte da turma. Hoje é uma forma de exclusão. O que é isso, gente? Você excluir uma pessoa porque ela não quer deixar o seu corpo ser passado de meu irmão? E é o que acontece. Frequentemente, basta pegar esses programas de jovens e botar para assistir 5 minutos, você vê e escuta tanta coisa que muitas vezes vão mais alto na gente que é adulto, que já é casado, tem não sei quantos anos de casamento, do que de vivências e experiências sexuais que você olha e faz, poxa, uma menina dessa idade, menina de 13, 14 anos, e vivências que a gente olha e faz assim, para que isso? Porque tem que mostrar às outras que ela é a cabeça da coisa. E isso vai acrescentar o que para ela como ser espiritual? E é isso o nosso foco. É nós podemos passar pela nossa juventude a importância da vivência do amor, da vivência do sexo com compromisso. Isso não é careta, gente. Não é, nunca foi. Amor nunca foi careta. Só quem tem um sentimento ligado a uma relação pode saber o quanto é importante quando nós temos alguém que nos ama, que nós amamos, se relacionando conosco. Aí vamos ver que a quantidade não traz qualidade para a relação nenhuma. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Nós estamos muito agradecidos a Cristiana pela oportunidade de repassar o estudo que fez.